Pessoal, bom dia. Primeiro queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que não é fácil deixar de estar no escritório ou conectado numa manhã aqui com a gente. Obrigado por prestigiar o evento. E a gente vai bater um papo aqui muito franco, muito sincero, sobre um tema muito importante, que é a visitação médica. A gente tem aqui uma série de conteúdos anteriores em que a gente pôde observar questões importantes de inovação, questões de digital, questões de como a influência da conexão pode ser feita na cabeça do nosso cliente. E nosso cliente, no caso que a gente está falando, que é o médico. Para dar um pouco de contexto para vocês, a Tab Media ela completou 10 anos. E aí, como que a Tab Media nasceu? Por que a gente entrou nesse mercado? Quando a Apple lançou o release de lançamento do iPad, a gente imaginou, eu trabalhava com uma agência de publicidade, a gente imaginou que seria uma grande ideia utilizar o tablet como plataforma para potencializar a apresentação do propagandista. Parecia uma ideia fantástica, incrível, a gente conseguiria fazer com que todo o conteúdo, com que todo o impacto fosse potencializado. E aí, compartilhando com vocês, a gente teve duas grandes descobertas logo na largada. Falaram pra gente que representante não usava ajuda visual. Não usava. Então, falaram pra gente, olha, prestem bem atenção, representante usa pouco ou usa muito menos ajuda visual do que vocês imaginam. E a outra questão que colocaram é, vocês são uma agência de publicidade, vocês estão entrando no mercado de tecnologia, e vocês precisam entender que provavelmente os grandes players de Salesforce Automation vão resolver esse problema de ter o conteúdo no tablet. Mas a gente seguiu em frente. E aí, hoje, o que acontece mensalmente dentro do ecossistema Tab Media? Em junho, a gente registrou mais de 7 milhões de apresentações de slides num único mês. Mensalmente, é esse volume que acontece. Um volume de mais de 7 milhões de slides apresentados. Isso é o primeiro dado que eu queria compartilhar com vocês. E segundo, quando a gente olha o desenho de como a Tab Media está posicionada no mercado, a gente provavelmente hoje seja a única solução que coexista com todas as outras soluções de Salesforce Automation no mercado. Essa distribuição é a distribuição de usuários Tab Media por Salesforce Automation que a gente atua, de certa forma, junto. Quando a gente olha dentro do ecossistema Tab Media, a gente já captou e já impactou mais de 286 mil médicos diferentes. Estou dando esses dados para vocês, que eles vão ser importantes para vocês entenderem o tamanho da base amostral do estudo que eu vou compartilhar com vocês. Uma outra questão, quando a gente pensa em quantidade de usuários, hoje nós somos 16 mil usuários de força de vendas. Se a gente considerar a última informação do Sindus Pharma, que diz que mais ou menos nós temos 25 mil usuários de força de vendas, isso que eu vou compartilhar com vocês parte de uma base amostral de mais de 60% da força de vendas no Brasil. Então, o Tab Media ele é responsável pela jornada de vendas de mais de 60% dos representantes da indústria farmacêutica brasileira. E dentro desse contexto em que a gente tem discutido muito a questão do digital, a questão do treinamento da força de vendas, para a gente é muito claro que representante ele é um motor gerador de demanda. E o que a gente vai discutir aqui hoje é que tipo de combustível, qual que é a octanagem desse combustível que abastece esse motor de geração de demanda tão importante que é o representante. Se a gente pensar numa questão, aqui eu fui surpreendido que não carregou a imagem, aqui igual o Billy falou da quebra de imagem, mas aqui tem uma informação que diz qual é o pico promocional por faixa de horário. Hoje acontecem dois grandes picos promocionais. Às 8 horas da manhã, o volume de apresentação ele cresce consideravelmente, mas às 9h30, entre 9h30 e 10 horas, você tem um grande primeiro pico e o segundo pico na parte da tarde. Essa segunda informação, também aqui que não carregou, de dias da semana, ele traz para a gente a seguinte informação. De segunda a quinta, a apresentação ela fica flat em termos de volume e quando chega na sexta-feira, ela cai vertiginosamente.
Isso tem vários fatores, mas uma questão que é legal compartilhar com vocês é que alguns clientes já fizeram com essa informação. Assumindo que sexta-feira, principalmente no período da tarde, não seja o melhor dia e momento para promoção médica, abriu-se boas oportunidades de treinamento de força de vendas. E se a gente pensar em treinamento de força de vendas, através do Mobile Learning, a gente capta que, em média, um representante desse ecossistema Tabmedia, ele estuda 2 horas e meia por mês. É o tempo de consumo de treinamento. Compartilhando com outras áreas, de outros segmentos, não é um número tão diferente do que acontece. Obviamente, o representante está exposto a uma série de outros fontes de treinamento. Mas, se você considerar o que é Mobile Learning, o que é pílula de conhecimento e aquilo que se encaixa dentro do time do representante, essa é a média. Uma outra informação, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho aqui no comportamento de quando o representante chega na frente do médico, como ele usa material promocional. De tudo que o representante apresenta, daqueles 7 milhões de impactos, 49% do que o representante apresenta acontece entre 2 e 10 segundos. 31% entre 10 e 40 segundos e 20% passa de 40 segundos. Por que essa informação ela é importante? Se a gente analisar a qualidade da propaganda, a gente consegue entender como está a concatenação do que o treinamento e o marketing estruturaram e o que está acontecendo no campo, em tempo real. Nesse quadrante da qualidade da propaganda, a gente tem a distribuição dos representantes. Aqui, resumidamente, cada bolinha verde dessa é um representante que consegue utilizar material promocional por mais tempo e por uma maior quantidade do que a média. Os grupos laranjas são representantes que usam ou por mais tempo ou numa quantidade maior, mas não conseguem sinergir as duas questões. E as bolinhas vermelhas são representantes que estão abaixo da média nos dois critérios. Durante o primeiro semestre desse ano, a gente dialogou com vários clientes Tabmedia. E o que a gente queria saber? Seguindo qualquer critério de ranking da força de vendas, e aí ficava a critério do cliente, qual era a incidência de representantes com resultado, vamos chamar aqui de vendas, bom, e presença na área mais nobre do quadrante da propaganda. 78,3% dos representantes, e aí eu posso falar para vocês de um universo de mais de 10 mil usuários que participaram do estudo, 78,3% dos representantes que têm melhor resultado em vendas estão presentes na área melhor do quadrante, tem uma melhor prática de qualidade da propaganda. Uma outra questão, quando a gente avança, ali a gente estava falando do ponto de vista do representante. Se a gente pensar do ponto de vista do produto, hoje é possível vocês enxergarem slide a slide, quantitativamente e qualitativamente, como ele está sendo utilizado. E por que a gente avalia que isso é importante também? Daqueles 7 milhões de impactos que eu compartilhei com vocês, a gente tem um índice que a gente chama de IA, Índice de Aproveitamento. O que significa isso? Toda exibição que é menor do que 2 segundos, que a gente chama de slide queimado, é um slide que foi passado e foi queimado. Ele foi passado em um tempo menor do que 2 segundos, então ele não é aproveitável. Então, a média global desse ambiente, desse universo amostral, é de 61%. Significa que 39% dos impactos que estão sendo feitos estão sendo queimados. Óbvio que isso tem uma série de derivadas. A gente pode avaliar tamanho de grade, uma série de circunstâncias. Mas por que esse número do IA, do índice de aproveitamento, ele é tão importante? Se a gente analisar o tamanho da concorrência, da competição e modelos de negócios parecidos, que a gente está falando de visitação médica, de todo o esforço que existe para colocar o representante na frente do médico para gerar conexão e influência, aqui eu trouxe um outro estudo para vocês. Aqui tem 7 operações. Essas 7 operações, elas têm portfólios grandes, não necessariamente, obviamente, o mesmo tamanho de força de vendas,
mas usando o número per capita de slides por representante, a gente consegue comparar as operações e entender com quantos slides o representante faz o trabalho dele dentro do ciclo. Não só quantitativamente, mas como qualitativamente também na questão do índice de aproveitamento. Eu vou chamar a atenção de vocês para a apresentação para o laboratório aqui A. Nesse laboratório A, um representante ele usa em média 1.412 slides. Só que ele tem um índice de aproveitamento de 52,9. Quase metade do que ele está utilizando está sendo queimado. Eu vou chamar a atenção também para o laboratório G, onde o representante faz o trabalho dele em média com 512 slides, com IA de 56, e chamar a atenção para o laboratório da letra B, 1.387 slides com IA de quase 70%. Na prática, o que isso pode significar? Um representante do laboratório B, se a gente considerar uma média de visitação de 12 médicos por dia, ele usa 5,4 slides por médico visitado. O representante do laboratório G, ele está trabalhando com menos de 1 slide por médico visitado. E aí é uma questão muito particular de cada operação, que conhece o tamanho do seu portfólio, da sua grade, dos seus desafios, do momento do ciclo que os produtos estão passando e de como o resultado está sendo construído. A gente tem um trabalho muito forte de falar em qualidade da propaganda e de discutir todo esse esforço que é feito para a gente colocar o representante na frente do médico para que aquele momento da propaganda aconteça. Anteriormente o Billy falou muito a questão de como a questão da neurociência, do neuromarketing pode impactar, e aí eu tive o prazer de fazer com o Billy, isso foi antes da pandemia, um estudo muito legal em que a gente captou de uma forma bem interessante como era a reação do médico durante uma sequência de propagandas médicas. Aqui a gente tem 2 slides de dois produtos não identificados, obviamente, e cada bolinha dessa eu vou chamar aqui de constelação do olhar do médico. É o caminho que o olhar do médico fazia na ajuda visual. E aí vocês percebam o seguinte: o slide de cima ele tem uma diferença muito interessante com relação ao slide de baixo. O slide de cima ele é resultado da captação do olhar do médico quando feito por representantes com grau de senioridade maior. E o slide de baixo, de representantes com grau de senioridade menor. Vocês podem perceber que a capacidade de um representante sênior mais preparado é fundamentalmente superior no quesito de levar o olhar do médico para onde o speech dele gostaria que ele fosse na ajuda visual. E o slide de baixo, o olhar do médico sofre muito mais para conseguir conectar ali os pontos na ajuda visual. Então vocês imaginam, dentro de toda essa batalha por busca de atenção, por busca de disponibilidade mental na cabeça do médico, como a qualidade da propaganda pode fazer e faz toda a diferença. E a segunda derivada desse estudo é que quando essa operação decidiu cruzar um indicador de qualidade da propaganda com o sellout dela, qual foi o indicador mais relevante? Não foi posição de grade, não foi tempo de exposição e nem foi quantidade. Foi o IA, foi o índice de aproveitamento. Quanto maior o IA do produto, e aí, obviamente, menos queimado, melhor era o resultado dele em vendas. 88% de correlação entre IA e vendas. E aí, para finalizar, para chegar aqui na reta final, vou compartilhar esse estudo é novo, a gente fez, ele vai completar 12 meses agora, e aí a gente propôs a um cliente que a gente tivesse a seguinte dinâmica, que a gente fizesse um trabalho de conscientização com o representante sobre neuromarketing, importância da qualidade da propaganda, IA, e o cliente sem nenhuma preocupação de discutir com o representante sobre essas questões de se ele está sendo monitorado, quantos slides ele está sendo utilizado, ele topou.
E o resultado foi muito interessante. Esse é um produto em que a linha rosa ela mostra número de impactos. E essa barrinha crescente é o resultado de demanda. Então vocês percebam o seguinte, olha, e aí para resumir, esse produto, essa força de vendas, ela produziu 47% a mais de impactos promocionais, pelo engajamento que eles tiveram com o projeto. Então vocês percebam o motorzinho que é o representante fazendo a apresentação nessa construção do resultado de demanda. Isso num dado quantitativo. Quando a gente vai para o qualitativo, vocês vão perceber que se a gente lembrar do que é o índice de aproveitamento e que a média do ambiente é 61, vocês vão ver o trabalho fantástico que esse time fez de qualidade da propaganda ali na largada da construção do conceito do produto, 96%, 79%, 78%, 79%. Existia um esforço de qualidade de propaganda aqui incrível. Estava sendo construído um conceito. Estava se queimando menos slides para ajudar a construir o resultado do produto. Queria deixar uma mensagem no final para vocês, que eu tenho conversado muito com os clientes, que eu acho que o benefício mais intrínseco de um evento como esse é que aqui a gente tem a oportunidade de falar para a entidade de mercado. Aqui eu estou conversando com o mercado. Aqui a gente pode falar algumas coisas que normalmente são mais delicadas numa reunião quando você está com o cliente. E eu digo isso porque um projeto desse, às vezes, ele engloba treinamento, demanda, marketing e algumas vezes eu entendo que essas áreas elas estão em divergência por alguns aspectos. E aí é difícil estruturar algumas pautas nesse sentido. Mas todos esses dados, eu tenho dito muito aos clientes, que eles podem ser encarados como grandes oportunidades, porque o representante hoje, na frente do médico, é o melhor recurso que a gente tem para não atingir nossos resultados. Então isso pode ser encarado como uma verdade inconveniente com relação aos dados que precisam ser melhorados ou com uma grande oportunidade. Isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado pela atenção.